É que não tendo velho, é porque a morte era prematura, não chegava ao tempo da velhice, porque chegar à velhice é uma bênção. Eu dizia hoje para minha esposa, mas bem, que coisa, daqui 3 anos eu estou com 70 anos. Ela disse: você não quer chegar aos 70? Pede para Deus te levar antes. Simples, né? Falei: o que é isso? Cala a boca, conversa é essa, né? O céu é bom, mas espera um pouquinho. Aleluia, aleluia. Faz igual Chico Anísio. Perguntaram para Chico Anísio, ele estava para morrer. Aí perguntaram para o Chico Anísio: quanto Chico Anísio, você não tem medo de morrer não? Ele disse: não, eu não tenho medo de morrer, eu tenho pena. Eu tenho pena de ter que morrer, né? E ela dizia: agora está tão bom, Deus tenha abençoado tanto com a gente ir para o céu. Mas o céu é maravilhoso. A hora que o Senhor quiser nos levar, estamos prontos. Aleluia. Paulo disse que melhor está com o Senhor. Mas ele diz também: se na minha carne poder produzir alguma coisa, então é melhor ficar na carne. Paulo não era nada bobo também, irmão. Ele queria o céu e queria ficar na carne também. Ele é igual o Carlinho. O céu é bom, mas ele disse: eu ficar um pouquinho mais por aqui. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmão, veja bem, a ausência de velho na família são 2 motivos de tristeza. Primeiro, não tem conselheiro. Segundo, significa que havia morte prematura. Morte prematura. Foi isso que o Senhor falou: nem haverá por todo dia velho algum em tua casa. Ou seja, todos irão morrer com morte prematura. Por causa de quê? Desobediência de filho e falta de sabedoria do pai para criar os filhos. Muito bem. Vamos partir quase para a conclusão. Um dos maiores exemplos da Bíblia, um dos maiores exemplos que a Bíblia registra sobre obediência, vamos observar ali em Jeremias. Esse texto ele é um pouquinho longo, ele contém 10 versículos, e a tradução vai dar uma diferença que eu copiei da Bíblia online, né? Então ela vai ter um pouquinho de diferença. Não é a João Ferreira de Almeida, revista corrigida, que para mim particularmente é a melhor tradução que existe da Bíblia. Bíblia João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Muito bem. Jeremias capítulo 35, versículo 10. Eu vou apenas ler, não vou fazer muito comentário, porque o texto é longo, mas nós vamos ver aqui um exemplo de obediência, um grande exemplo de obediência. E que é importante aqui, você vai ver que não são pessoas que fazem parte da nação de Israel, não são pessoas que comungavam a fé de Israel, mas Deus honrou eles por causa da obediência aos seus pais. Então veja como a coisa é muito extensa. Jeremias 35, de 1 a 10. Vamos ler. A palavra que da parte do Senhor veio a Jeremias nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas e fala com eles, introduzindo-os na casa do Senhor, em uma das câmaras, e lhe oferece vinho a beber. Então tomei a Jezanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, e a seus irmãos, e a todos os seus filhos, e a toda a casa dos recabitas, e eu introduzi na casa do Senhor, na câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, a qual estava junto à câmara dos príncipes, que ficava sobre a câmara de Manassés, filho de Saul, guarda do vestíbulo. E pôs diante dos filhos da casa dos recabitas taxa cheia de vinho e copo, e disse-lhe: bebei vinho. Eles, porém, disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou, dizendo: nunca, jamais beberei vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificareis casa, nem semeareis semente, nem plantareis vinha, nem possuireis, mas habitais em tenda todos os vossos dias, para que vivais muito dia na terra em que andais peregrinando. Obedecido, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou, de não bebermos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem de edificarmos a casa para a nossa habitação,
nem que possuímos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos e fazemos conforme tudo quanto quanto nos ordenou Jonadab, nosso pai. É uma leitura extensa, porém necessária. Então, você observa aqui que os filhos de Jonadab, eles obedeciam estritamente, na risca, como diz alguém, o conselho do seu pai. Qual seria o seu conselho do pai? Que eles nunca deveriam beber vinho, que eles nunca deveriam edificar cidade, que eles nunca deveriam edificar casa, mas que ele deveria habitar em tendas. Ou seja, durante todas as suas vidas, ele seria um nômade. O que é o nômade? O nômade é aquele que não para, que transita, que não para, que anda. É o nômade. Então, por exemplo, o livro de Êxodo é a mesma coisa. É aquele que não para, transita, anda. Então ele deveria habitar em tendas. Ele deveria não plantar vinha. Ele não deveria construir casa. E eles procuravam obedecer restritamente a ordenança do seu filho. E esses recabitas, irmão, eles não pertenciam à nação de Israel. Ele não tinha nenhum vínculo com a nação de Israel. Agora, antes que eu continue aqui, vamos observar o que Deus diz sobre a obediência dos recabitas, porque aquilo chamou a atenção de Deus. Embora os recabitas não pertencessem ao povo de Israel, mas aquilo chamou a atenção de Deus. Chegamos lá. Veja aí o versículo 13 ao 19, no mesmo capítulo 13 ao 19. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: vai e diz aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso não aceitareis instrução para ouvirdes as minhas palavras, diz o Senhor? As palavras de Jonadab, filho de Recabe, pelos quais ordenou a seus filhos que não bebessem vinho, foram guardadas, pois não o têm bebido até o dia de hoje, porque obedecem ao mandamento de seu pai. A mim, porém, vós não, que tenho falado a vós com insistência, vos não me ouvirdes. Também vos tenho enviado insistentemente todos os meus servos, os profetas, dizendo: convertei-vos agora cada um do seu mau caminho, e emendai as vossas ações, e não vades após outros deuses para os servir, e assim habitarei na terra que vos dei a vós e a vossos pais. Mas não inclinaste os vossos ouvidos, nem me obedeceste a mim. Os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento do seu pai, que ele lhes ordenou, mas este povo não me obedeceu. Por isso, versículo 17, por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal pronunciei contra eles, pois lhe tenho falado e não ouviram, e clamei e eles não responderam. Versículo 18: e a casa dos recabitas de Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: pois que obedeceste o mandamento de Jonadab, vosso pai, guardando todos os seus mandamentos e fazendo conforme tudo quanto vos ordenou. Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel: nunca jamais faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista diante de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se observem que deu aquela obediência dos filhos de Recabe, de Jonadab, chamou a atenção de Deus. Agora, veja bem, irmão, como eu já disse, não eram povo de Deus. Eles não pertenciam à nação de Israel. Porém, a atitude deles em obedecer os seus pais chamou a atenção de Deus. E o que Deus agora faz? Deus agora faz promessa aos filhos de Jonadab, aos filhos dos recabitas,
Deus faz promessa. Abraão é diferente. Nunca jamais faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista diante de mim. Deixa eu dizer uma coisa para você. Não se surpreenda. Não se surpreenda. Na volta de Jesus, vai haver muitas, mas muitas, aleluia, fatos a nosso ver, a nossa mente incompreensível. Ou seja, vai haver muita surpresa. Na volta de Jesus haverá muita surpresa. Na salvação da alma haverá muita surpresa. Porque pessoas que estão na igreja todo dia, ouvindo a palavra do Senhor todo dia, mesmo assim não vão subir no arrebatamento da igreja, não herdarão a salvação. Agora observe, esses filhos de Recabe, ou seja, filhos de Jonadab, esses homens, essa tribo que era nômade, não deveria plantar vinha, não deveria construir casa, mas deveria morar em tenda, não deveria beber vinho, não deveria, aleluia, edificar a casa. Eles obedeceram estritamente à voz do seu pai. E Deus, o que faz agora? Deus faz uma promessa: nunca, jamais faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista diante de mim. O que Deus fez com aquela nação? O que Deus fez com essa tribo que não obedecia à nação de Israel? Deus prometeu salvação a eles. Porque assistir diante do Senhor, aqui na terra só, irmão, é coisa insignificante. Mas quando Deus dizia, veja bem, nunca jamais faltará varão a Jonadab, filho de Recabe, que assista diante de mim. Isso significa aqui e na eternidade. A obediência dos filhos de Recabe, de Jonadab, trouxe salvação para toda aquela tribo que não pertencia à nação de Israel. Irmão, vai haver muita surpresa na volta de Jesus. Pessoa que você achava que já estava no céu, pessoa que você achava que já estava salvo, não vai subir. Pessoa que você nunca jamais imaginava, Jesus vai levar. Pode se preparar, haverá surpresa. Porque o segredo, coisa, não é estar todo dia, é preciso estar todos os dias na igreja, todo dia de culto. O próprio Jesus Cristo estava todos os dias. Jesus, quando foram prender ele disse: eu estava todos os dias convosco no templo, e vós não me prendeste? Entendeu? Então Jesus estava, é necessário, mas isso não é tudo. É preciso que haja conversão, transformação de vida, regeneração, ser nova criatura em Cristo. Os filhos de Jonadab não eram da nação, repito, de Israel, mas foram salvos pela obediência dos filhos, pela ordenança do pai e obediência dos filhos. E agora Deus faz promessa. Então, meu irmão, haverá muita surpresa na volta de Jesus. Pessoa que você não imagina, pessoa que você, porque hoje, irmão, estão vivendo um cristianismo adulterado. Hoje estão vivendo um cristianismo podre, onde já se viu, você observar a igreja vendendo vassoura, aquela pia de vassoura dentro da igreja, e vendendo uma vassoura por R$1.000. Isso é um absurdo. E o que é pior, irmão, tem pessoa que acredita nisso. Quando nós postamos coisa lá do sul de Minas, sabe por que eu posto, irmão? Porque tem pessoas aqui que ajudam muito a obra, que estendem as mãos para a obra, e ela precisa saber que o dinheiro que ela está sendo investido, está sendo muito bem investido lá no sul de Minas, com os irmãos carentes e necessitados.
Eu não posso para me exaltar, para me gloriar, não. Eu posso para aqueles irmãos que estão investindo, saiba que o seu dízimo, a sua oferta, aquilo que eles contribuem, está sendo bem investido lá no sul de Minas. Então, queridos, aleluia, haverá muita surpresa. Haverá muita surpresa. Não é o bastante estar todos na igreja, é obedecer. A obediência dos recabitas trouxe salvação para toda aquela tribo. Toda aquela tribo, louvado seja Deus. Eu quero concluir nosso estudo, segunda parte, lendo lá em Provérbios, capítulo 1, versículo 8. Provérbios, capítulo 1, versículo 8. E depois Colossenses 3 e 21. Lá em Provérbios 1 e 8 diz: Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixe a doutrina da tua mãe. O que nós aprendemos aqui? Filho meu, ouve a instrução do teu pai, e não deixe a doutrina da tua mãe. Nesse versículo aprendemos 3 coisas importantíssimas. Preste bem atenção aqui. Nesse versículo aprendemos 3 coisas importantes. A primeira que nós aprendemos aqui é que o pai tem o dever e a obrigação de instruir o filho. Foi com esse versículo que nós ensinamos, começamos o estudo. Instrui o menino em que deve andar, e até quando ele crescer, não se desviará dele. E eu provava, pega essa bolinha por gentileza, irmão. Aleluia, daqui a pouco contar a história da... É isso daqui mesmo? Da aranha. Então, queridos e amados irmãos, a primeira coisa que nós aprendemos aqui, a primeira coisa que aprendemos aqui é que o pai deve instruir o filho. Foi o versículo que abriu o estudo. Desde a primeira parte da última terça-feira que estivemos, quando ensinamos a primeira parte, hoje é a segunda e última. Abriu o estudo com esse versículo. Instrui o menino em que deve andar, e até quando ele crescer, não se desviará dele. E eu explicava, tanto na outra sexta-feira como hoje, que esse versículo não tem a ver com salvação. Não é que você vai instruir o caminho que o menino deve andar, e ele não vai se desviar nunca do caminho de salvação. Falei muito sobre isso, não vou repetir aqui. Falei muito. Para aquele que perdeu, vai lá no YouTube, que esse estudo está lá. Primeira parte agora, hoje eu coloco a segunda parte. Então veja bem, nada tem a ver com salvação de alma. A instrução para o filho é formar o caráter, a personalidade do filho. O filho cresce com um caráter, com uma personalidade. Isso é instruir o filho, não salvação. Falei muito sobre isso, não vou entrar em detalhe. Então aprendendo a primeira coisa, que o pai deve instruir o filho. É competência do pai instruir o filho, mas é competência da mãe, que nós aprendemos em segundo lugar aqui, é que é competência da mãe doutrinar os filhos. Doutrinar, o que é doutrinar? Ensinar. Instruir é dar instrução, é orientar, é formar um caráter, uma personalidade. Doutrinar é ensinar. É a segunda coisa que nós aprendemos aqui. Primeira, compete ao pai instruir. Segundo, compete à mãe doutrinar. Terceiro, coisa que nós aprendemos aqui, compete ao filho fazer o quê? Não deixar a doutrina da tua mãe. Não deixar a doutrina da tua mãe. Por que não diz instrução do pai também? Sabe por quê, irmão? A Bíblia é maravilhosa. A Bíblia é tremenda. Lamentamos a ausência de alguns crentes aqui nessa noite, um culto de ceia. Alguns crentes. Inclusive aquela jovem, fala que eu quero conversar com elas amanhã, irmão. Que é inaceitável, inconcebível a maneira que elas estão cultuando a Deus. E missão não é coisa de se brincar de ser crente. Deixa eu conversar com ela amanhã, aqui durante o ensaio. Então veja bem, queridos e amados irmãos, por que diz não deixa a doutrina da tua mãe? Por que diz não deixa a doutrina da tua mãe e não fala com a instrução do pai? A Bíblia diz
lá em Provérbio que o filho que age vergonhosamente é a vergonha da mãe. Não é isso? A vergonha do pai é a vergonha da mãe, né? É da mãe. Não é isso? O filho que age vergonhosamente é a vergonha da mãe. Por que não diz que é a vergonha do pai? Porque não tem pai. Não tem pai. Por isso que diz é a vergonha da mãe, porque não tem pai. Porque o pai que é pai, instrui. A mãe que é mãe, ensina. E o filho que é filho, obedece. Falamos muito sobre isso. Não vou ser repetitivo nessa noite. Obedece. E eu quero concluir agora sim, com Colossenses 3:21. Vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não perca o ânimo. Qual é a competência do filho? Obedecer. Qual é o dever do filho? Não deixar a doutrina da mãe. Qual é o dever da mãe? Doutrinar. Qual é o dever do pai? Instruir. Mas aqui também encerramos com uma exortação aos pais. Porque depende do pai, depende da mãe, aí vem o filho. Jesus disse com muita propriedade. Deus citei esse versículo aqui e alguém não gostou, mas está na Bíblia. Vai ler a Bíblia se você não conhece a palavra do Senhor. A Bíblia diz desse jeito. Jesus foi quem falou: o filho faz tudo quanto vê o pai fazer. O filho faz tudo quanto vê o pai fazer. Quem já leu esse versículo, levante a mão. Jesus falou. Agora você não lê Bíblia. Eu vou fazer o que se não ler Bíblia? O filho faz tudo quanto vê o pai fazer. Tal pai, tal filho. Tal mãe, tal filho. Agora do outro lado, a Bíblia diz o quê? Vós, pais, não irritei a vossos filhos. Deve doutrinar, deve ensinar, deve instruir, mas deve tomar muito cuidado para não provocar, como diz o versículo, a ira do filho, não irritar o filho, porque às vezes a mãe era aquela coisa irritante, irmão, é aquela mulher irritante, insuportável. Essa semana, uma das nossas irmãs, pastora, ela publicou aí na internet, no Facebook, com muita propriedade, que falar a verdade não é usar de grosseria, falar a verdade não é usar de estupidez. Mas pastor, você está tão duro, tão pesado. Eu estou nas mãos de Deus. Isso aqui é autoridade. Os fariseus falavam de Jesus que ele ensinava como quem tem autoridade, e nem como os fariseus. Ensinava como quem tem autoridade. Não confunda a autoridade de Deus na vida para estupidez ou ignorância. Então cuidado, para que nós não irritamos nossos filhos. Às vezes é nós que irritamos, nós provocamos a ira do filho, irritamos o filho. Então o que diz a Bíblia? Vós, pais, não irritei a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Cabe ao pai, e aqui eu encerro, cabe ao pai instruir, cabe à mãe doutrinar, cabe ao filho, aleluia, obedecer, seguir a doutrina da mãe, mas cabe também ao pai não irritar o filho. Repito, o nosso irmão com muita propriedade disse lá no Facebook: falar a verdade não é usar de ignorância, falar a verdade não é usar de estupidez. Não, você pode falar a verdade com sabedoria, com mansidão e com temperança. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe em nome de Jesus. Pastor João.